Sombras da Memória, uma obra de ficção e adaptação cinematográfica escrita por J.K.G. Produção independente. Narrado por Kleber Lucas. Introdução. Há lugares no mundo que parecem viver à margem do tempo. O pequeno vilarejo de Saint-Michel era um desses. Espremido entre o rio que corria lento e as colinas que guardavam vinhas adormecidas, sobrevivia quase sem ser notado pelos mapas ou pelas estradas que seguiam para destinos maiores. Suas casas de pedra cinzenta, suas ruas estreitas e a torre modesta da igreja formavam um cenário que poderia ter pertencido tanto ao século XIX quanto à década presente. Pouca coisa lhe mudava, e talvez fosse justamente essa imutabilidade que dava ao vilarejo a sensação de refúgio. O inverno chegava sempre mais cedo ao vale, trazendo consigo um silêncio que só era quebrado pelo soar dos sinos e pelo ranger das carroças sob as pedras. As famílias se reuniam em torno das lareiras, os pescadores recolhiam as redes ao amanhecer, e as crianças corriam atrás de bolas improvisadas até que o frio lhes roubasse o fôlego. Para quem passava, Saint-Michel não era mais que um ponto perdido na França rural, onde os dias se sucediam iguais. Mas naquela estação, algo estava prestes a quebrar esse equilíbrio. A história que se desenrolaria ali começaria com um acidente, um estrondo na noite, um carro despencando pela encosta, um homem sem memória sendo resgatado pelos moradores. Porém, como todo destino tecido em silêncio, o acaso parecia menos acaso e mais conspiração. Por trás do frio e das paredes de pedra, escondia-se uma trama que uniria passado e presente, lembrança e esquecimento, amor e dever. O homem que seria conhecido como Adrien Moriat despertaria sem nome, sem origem, sem passado. Encontraria em Saint-Michel um abrigo, mas também um espelho incômodo, porque embora sua mente estivesse apagado, suas mãos ainda sabiam. Sabiam curar, improvisar, salvar. Era como se dentro dele houvesse uma vida inteira que não podia ser esquecida, por mais que ele quisesse. E seria nesse contraste, entre o vazio da memória e a clareza instintiva do gesto, que sua nova existência se erguia. O vilarejo que o acolheria, desconfiado a princípio, depois com devoção. Ele se tornaria indispensável, quase um milagre em carne. Mas o milagre carregava sombras. Cada pessoa que salvava trazia de volta imagens, sons, nomes. Uma criança correndo e chamando-o de pai. Uma mulher chorando em silêncio. Um hospital em Paris. Uma conspiração que não podia ser enterrada sob a neve. No meio desse turbilhão, Adrien encontraria Claire. E com ela algo que nem a memória perdida poderia apagar. O poder de um amor que nasce mesmo quando não deveria. Um amor que floresce em terreno incerto, alimentado pela gratidão, pela ternura e pelo vazio de duas almas feridas. A partir do momento em que Adrien abriu os olhos naquela cama improvisada, seu destino já não era mais dele. Entre a vida esquecida e o que o chamava de volta e a nova vida que o prendia em Saint-Michel, ele teria de escolher. E em qualquer escolha haveria perda. Esta é a história de um homem dividido entre dois mundos, um homem que foi obrigado a esquecer para sobreviver, mas que precisou lembrar para cumprir o seu dever. Um médico, um pai, um amante, um estrangeiro em sua própria vida. E como todo homem marcado pelo destino, ele descobriria cedo demais que a memória pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Capítulo 1. O acidente em Saint-Michel-sur-Loire. O inverno havia chegado cedo ao vale do Loire. O vento soprava frio, trazendo consigo o cheiro úmido das vinhas adormecidas, misturado ao perfume distante das chaminés que soltavam colunas de fumaça preguiçosa no céu acinzentado. O vilarejo de Saint-Michel-sur-Loire, com suas casas de pedra e telhados de ardósia, parecia encolhido sob o peso da noite. Na praça central, a igreja iluminava o entorno com sua torre modesta, e os cafés fechavam suas portas com como que se quisessem esconder-se do frio cortante que atravessava as vielas estreitas. Era uma noite comum, tranquila, silenciosa, mas ninguém poderia prever que aquele silêncio logo seria rasgado por um estrondo. Na estrada estreita que serpenteava os campos, um automóvel avançava com dificuldade.
Os faróis trêmulos abriam túneis frágeis na neblina densa que se tornava mais espessa a cada curva. Lá dentro, Adrien Moriat, um homem de pouco mais de 40 anos, segurava o volante com firmeza. O suor escorria de sua testa, apesar do frio. Sentia o carro instável, como se algo estivesse errado. A cada curva, um estalo mecânico ecoava, denunciando um problema oculto. Adrien apertou os olhos, tentando enxergar além do nevoeiro, mas o destino já estava selado. Um estalo metálico, um grito dos freios que não respondiam e, em segundos, tudo se transformou. O automóvel perdeu o controle, derrapou, num movimento desesperado, despencou pela encosta. O som do impacto contra um velho carvalho à beira do rio foi seco, brutal, reverberando pelo vale adormecido. Em seguida, apenas o barulho da água corrente e o assobio do vento. No vilarejo, alguns camponeses que regressavam para casa ouviram o estrondo, soltaram as suas sacolas e correram em direção ao local. Encontraram o carro destruído, com o motor fumegando e pedaços de metal retorcido espalhados pelo chão. Entre os destroços, viram o corpo desacordado de Adrien, preso ao banco, a cabeça tombada para o lado. O sangue escorria na testa, marcando-lhe o rosto pálido. "Rápido, tragam ajuda!" gritou um dos homens tentando abrir a porta com uma barra de ferro. Outro camponês puxava com força, até que finalmente conseguiram libertá-lo. Adrien ainda respirava, mas de forma irregular, arfante, como alguém à beira da morte. Colocaram-no nos ombros e o carregaram pelas vielas cobertas de neve até a casa de Madame Lefreve, a curandeira do vilarejo. O interior da casa exalava cheiro de ervas secas penduradas em feixes no teto. Madame Lefreve, uma mulher de idade avançada e mãos firmes, abriu espaço na mesa de madeira e ordenou: "Coloquem-no aqui, depressa!" Os homens obedeceram. Ela limpou-lhes os ferimentos com panos mergulhados em água fervida, aplicou compressas e murmurou preces baixas em francês antigo, pedindo a Deus que não deixasse aquela vida escapar. Adrien recobrou a consciência em lampejos. Os olhos cinzentos se abriam apenas por segundos, perdidos, sem reconhecer nada ao redor. Tentou falar, mas apenas sons desconexos escaparam de seus lábios. A noite foi longa, marcada pelo ranger do vento nas janelas e pela respiração irregular do homem que lutava entre a vida e a morte. Quando a madrugada enfim trouxe um fio de luz, os moradores que haviam ajudado permaneceram em vigília. Ninguém sabia quem era aquele estranho. Nos bolsos não havia documentos, nenhuma carta, nada que indicasse sua identidade. Apenas um relógio de bolso amassado gravado com as iniciais AM. Horas depois, quando o sol tímido da manhã atravessou a janela pequena do quarto improvisado, Adrien abriu os olhos novamente. Desta vez permaneceu desperto. O teto de madeira lhe pareceu estranho, como se estivesse em um lugar que não lhe pertencia. Tentou se levantar, mas a dor o derrubou de volta ao colchão rústico. "Onde estou?" murmurou a voz fraca, quase que um sussurro. Madame Lefreve, que permanecia ao seu lado, enxugou a testa dele com um pano úmido. "Está em Saint-Michel-sur-Loire, monsieur. Sofreu um acidente terrível, mas está vivo." Adrien levou a mão à cabeça, tentando encontrar algum vestígio de lembrança. Nada. Apenas um vazio absoluto. Nenhum nome, nenhuma imagem, nenhuma voz familiar. Quem sou eu?" perguntou, a respiração curta. A curandeira o fitou com compaixão. "Isso, meu filho, só o tempo poderá lhe dizer." O silêncio tomou o quarto. Do lado de fora, o vilarejo começava sua rotina, ignorando que dentro daquela casa um homem despertava para uma nova vida, uma vida sem passado, perdida em um lugar que jamais ouvira falar, mas que se tornaria a partir daquele instante o palco de sua redenção, de seus conflitos mais profundos e do amor que mudaria para sempre sua história. Capítulo 2. O homem sem passado. Os dias seguintes ao acidente correram lentos em Saint-Michel. O inverno parecia se prolongar e a vida no vilarejo seguia seu ritmo imutável. Os sinos da igreja marcando as horas, os pescadores descendo ao rio ao amanhecer, as crianças correndo pelas ruas de pedra à tarde. Para os moradores, o estranho resgatado das ferragens era motivo de curiosidade discreta, comentada à porta da padaria. Adrien Moriat, como mais tarde seria chamado, ao se identificar pelo relógio encontrado em seu bolso, permanecia deitado no quarto improvisado de Madame Lefreve.
As feridas do acidente cicatrizavam aos poucos, mas o que mais intrigava era seu olhar perdido, incapaz de reconhecer sequer o próprio reflexo no espelho oval pendurado acima da cômoda. Não se esforce, monsieur, dizia Madame Lefebvre, ajustando-lhe os lençóis. Sua memória voltará no tempo certo. Mas Adrien apenas balançava a cabeça em silêncio. Havia um vazio dentro dele que o aterrorizava. Sabia andar, falar, distinguir objetos, sabia o nome de flores, a geografia da França, reconhecia sons e cores, mas não sabia quem era. Não havia lembranças da infância, de família, de trabalho. Era como se sua vida tivesse começado naquela noite sob o carvalho quebrado na beira do rio. Certa manhã, uma comoção tomou o vilarejo. O menino havia caído de uma carroça e abrira um talho profundo na perna. Trouxeram-no às pressas à casa de Madame Lefebvre, onde Adrien se recuperava. O garoto sangrava muito, e a mulher tentava estancar o ferimento com compressas de ervas e bandagens. Adrien, ao ver a cena, sentiu algo despertar dentro dele. O coração acelerou, as mãos tremeram, mas não de medo. Havia ali uma estranha familiaridade. Aproximou-se quase instintivamente. Preciso de água limpa e agulha, se tiver. Madame Lefebvre olhou surpresa. Você sabe o que está fazendo? Adrien não respondeu. Apenas pediu que segurassem firme o garoto. Lavou o ferimento com calma, improvisou pontos com linha aquecida e estabilizou o sangramento. Cada gesto parecia natural, como se viesse de um conhecimento enterrado nas profundezas da mente. Quando terminou, o menino respirava melhor, a dor amansada, os olhos úmidos mais serenos. O vilarejo ficou em silêncio, observando o estranho. Ele é um médico, sussurrou alguém com assombro. Adrien recuou confuso. Eu não sei. Eu apenas fiz o que parecia certo. A partir daquele dia, sua presença deixou de ser só um mistério e passou a ser esperança. Pessoas simples começaram a procurá-lo com pequenas queixas, uma febre que não cedia, uma torção, uma tosse que roubava o sono. Adrien, mesmo sem memória, parecia ter respostas. Tocava os pacientes com cuidado, ouvia-lhes a respiração, contava batimentos, improvisava curativos, preparava soluções básicas como as ervas de Madame Lefebvre. A cada vida tocada por suas mãos era mais um sinal do que havia dentro dele, um chamado que transcendia a amnésia. À noite, porém, quando todos dormiam, Adrien permanecia olhando para o relógio de bolso amassado. AM. As iniciais eram sua única pista. Foi também nesse período que Adrien conheceu Claire Dubois, jovem viúva que morava em uma casa próxima à igreja. Era discreta, mas sua presença chamava atenção. Trazia nos olhos de azul profundo a marca de uma tristeza antiga. Bateu à porta com uma cesta de pães e frutas. O Senhor salvou a vida do pequeno Jules, disse ela com um sorriso. Não sei como agradecer. Adrien ficou sem jeito. Eu apenas fiz o que pude, mas confesso, não sei como consigo, não lembro de nada sobre mim. Claire o observou com ternura. Não via nele apenas o homem perdido, mas uma alma em reconstrução. Talvez a vida lhe tenha dado uma segunda chance, murmurou. E às vezes, monsieur, é melhor não lembrar. A frase ficou gravada na mente de Adrien. Talvez sua amnésia fosse uma prisão, mas também poderia ser um recomeço. Nos dias que se seguiram, Claire passou a voltar ajudando a ferver panos, a organizar frascos, a anotar indicações simples para os doentes. Sua presença discreta enchia a casa de uma calma que Adrien não sabia nomear. Com o tempo, ele passou a caminhar pelo vilarejo, apoiado em uma bengala improvisada. Cumprimentava vizinhos, recebia cumprimentos, observava a fumaça dos fornos, o tilintar na oficina, o riso das crianças que riscavam o chão de pedra com giz. Mas cada passo também aumentava a curiosidade. De onde viera? Como fora parar naquela estrada sinuosa? Por que ninguém o procurava? E mais inquietante ainda, pairava um rumor teimoso. Os homens que examinaram seu carro juravam que os freios haviam sido cortados. O acidente talvez não fosse apenas fruto do acaso. Ao ouvir aquilo, Adrien sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tocou o relógio no bolso e, por um instante, quis lembrar. Depois, temeu lembrar. Capítulo 3. Laços de esperança. A vida em Saint-Michel nunca havia conhecido tantas mudanças em tão pouco tempo. O vilarejo, acostumado à rotina imutável das colheitas, dos sinos e das feiras semanais, agora tinha um novo ponto de encontro. A pequena casa de Madame Lefebvre, onde Adrien,
O homem sem passado se tornava dia após dia uma espécie de guardião da saúde de todos. As pessoas já não perguntavam mais se ele era ou não médico. Simplesmente o chamavam de Doctor. Quando um camponês feriu a mão com uma foice, Adrien conseguiu conter a infecção. Quando uma jovem entrou em trabalho de parto difícil, foi ele quem conduziu o nascimento da criança. Cada ato reforçava a sensação de que ele havia sido moldado para aquilo. Adrien, no entanto, carregava dentro de si um misto de alívio e angústia. Se sabia curar, por que não lembrava de nada além disso? Seu conhecimento fluía instintivamente, mas sua vida permanecia um enigma. Ainda assim, o vilarejo o abraçava. Crianças o cumprimentavam nas ruas, os homens o convidavam para partilhar vinho nas noites frias e as mulheres levavam alimentos em agradecimento. De forasteiro misterioso, Adrien tornara-se parte essencial daquela comunidade esquecida pelo tempo. Era com Claire Dubois, porém, que ele encontrava mais do que acolhimento, encontrava paz. A jovem viúva o visitava quase todos os dias, levando pão fresco ou ajudando a organizar remédios e compressas. Claire possuía uma beleza singela, marcada mais pela força do que pela vaidade. Tinha perdido o marido, soldado do exército francês, durante os conflitos recentes que ainda deixavam cicatrizes no país. Desde então, vivia apenas com o sobrinho Jules, dedicando-se a criá-lo como se fosse seu próprio filho. Ao lado dela, Adrien sentia algo novo. Não era apenas gratidão. Era um calor silencioso que crescia a cada conversa, a cada olhar prolongado. "O senhor já pensou que talvez a memória não seja tudo?" perguntou ela certa tarde enquanto o ajudava a organizar frascos em uma prateleira. "Às vezes lembrar dói mais do que esquecer." Adrien suspirou, olhando para as próprias mãos que pareciam conhecer segredos e sua mente se recusava a revelar. "E se eu tiver deixado alguém para trás?" murmurou ele. "Uma família, uma vida inteira?" Claire desviou o olhar. Sabia o peso dessas palavras, mas em seu coração já se formava um dilema silencioso. Desejava que Adrien ficasse. As noites eram os momentos mais duros. Adrien começava a ter sonhos estranhos, flashes de corredores brancos, luzes cirúrgicas, vozes chamando seu nome em tom urgente. Via mãos enveludadas, instrumentos de metal, o som agudo de monitores. Acordava suado, sem fôlego, com a sensação de que havia deixado alguém para trás. Talvez pacientes, talvez alguém que amava. Certa madrugada encontrou-se diante do espelho. O rosto que via parecia-lhe familiar e, ao mesmo tempo, estrangeiro. Levantou a mão e tocou a cicatriz que ainda marcava sua testa. No silêncio, ele murmurou: "Quem é você, Adrien Moriarty?" Mas o espelho não respondia. Enquanto Adrien lutava com os fragmentos de lembranças, rumores cresciam no vilarejo sobre o acidente. Alguns moradores comentavam que a estrada onde ele havia despencado não era conhecida por acidentes frequentes. Outros lembravam do detalhe dos freios cortados. Talvez alguém quisesse se livrar dele, cochichavam na feira. Mas por quê? Adrien ouvia os rumores em silêncio. Algo dentro dele dizia que não fora apenas azar, mas a ausência de lembranças o deixava prisioneiro do presente. Num fim de tarde gelado, Claire o convidou para jantar em sua casa. Jules correu para abraçá-lo como se Adrien já fosse parte da família. A mesa era simples, mas o ambiente trazia calor humano que ele não sentia desde que perdera a memória. Após a refeição, enquanto Claire recolhia a louça, Adrien a observou em silêncio. Ela era forte, mas havia uma melancolia em seus olhos. Aproximou-se e disse: "Não sei quem eu era antes, mas sei que estar aqui com vocês me faz sentir vivo." Claire parou por um instante, as mãos trêmulas, seus olhos encontraram os dele e por um segundo o mundo pareceu suspenso. Ela sorriu, mas não respondeu. Apenas desviou o olhar, guardando para si os sentimentos que começavam a florescer. Naquela noite, ao retornar para o quarto, Adrien percebeu que já não era apenas um hóspede em Saint-Michel-sur-Loire. Estava enraizando-se ali. Entre o mistério de seu passado e a promessa de um novo futuro, algo estava nascendo, e isso o assustava tanto quanto o confortava. Capítulo 4. Ecos do passado. O inverno em Saint-Michel-sur-Loire avançava sem piedade. O vilarejo parecia encolher sobre o frio cortante e as famílias se reuniam em torno das lareiras para escapar do vento que soprava do vale.
O gelo cobria os telhados de ardósia e os passos sobre as ruas de pedra ecoavam com mais dureza. Ainda assim, naquela comunidade que parecia esquecida pelo mundo, os olhares se voltavam cada vez mais para Adrien Moriarty. Ele não era apenas o estranho encontrado entre os destroços de um carro, mas o médico improvisado que começava a ser indispensável. Numa noite gelada, o silêncio foi rompido por gritos que ecoaram pelas ruas estreitas. Um jovem camponês havia sido encontrado desacordado nos campos, tomado por uma febre intensa e uma respiração entrecortada. A pequena multidão o carregou às pressas até a casa de Madame Lefebvre, onde Adrien ainda se recuperava. Assim que o deitaram, Adrien ergueu-se de imediato. Ao ver o estado do rapaz, um instinto profundo tomou conta dele. Suas mãos moveram-se com precisão, mas agora acompanhadas de algo a mais. Fragmentos vívidos de memória. Ele se viu em uma sala cirúrgica iluminada por refletores, ouviu vozes pedindo rapidez, sentiu o peso da responsabilidade de salvar uma vida. "Preciso de panos limpos, água fervida e todos os frascos de ervas disponíveis", ordenou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Claire, apavorada, correu para ajudá-lo. Adrien trabalhou por horas, suando apesar do frio, improvisando soluções que pareciam naturais demais para alguém que dizia não se lembrar de nada. Preparou uma mistura de ervas, regulou a respiração do jovem com gestos firmes e aplicou técnicas que surgiam em sua mente como se fossem ecos longínquos. Cada movimento trazia um lampejo do passado. Bisturis, máscaras cirúrgicas, pacientes deitados sob sua responsabilidade. Quando a febre finalmente começou a ceder e o rapaz respirou melhor, um alívio coletivo tomou conta da sala. Os moradores suspiraram em coro e alguns se benzeram diante do milagre que acreditavam presenciar. Mas dentro de Adrien não havia paz, apenas silêncio e medo. Naquela madrugada, incapaz de dormir, Adrien permaneceu sentado diante da janela. O luar refletia-se nas águas do Loire e cada reflexo parecia despertar imagens fragmentadas em sua mente. Um nome sussurrando, uma risada infantil, um rosto feminino com olhos claros chorando. Ele levou as mãos à cabeça, tentando organizar os cacos da memória. Quem eram aquelas pessoas? Seriam parte de uma vida real ou apenas ilusões criadas por sua mente ferida? Foi Claire quem o encontrou na manhã seguinte, exausto, com os olhos fundos. Trazia consigo café quente e pão fresco, o aroma reconfortante contrastando com o peso que pairava no quarto. "Você salvou aquele rapaz, Adrien. Sem você, ele não estaria vivo." Ela olhou cansado. "Mas a que preço, Claire? Cada vida que salvo me traz lembranças que não compreendo. Vejo rostos, sinto que alguém espera por mim em algum lugar." Claire baixou o olhar, apertando a xícara entre os dedos. No fundo, temia essa revelação. O coração dela já se rendia a Adrien, mas se o passado dele voltasse para arrancá-lo dali? Talvez não seja preciso lembrar, disse num fio de voz. Talvez o que importa seja o que você constrói aqui e agora. Adrien se aproximou, tomou-lhe as mãos. "E se eu já tiver uma vida lá fora? Uma família? Eu não posso me permitir esquecer." Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, mas ela não se afastou. Naquele instante, um silêncio denso os envolveu. Adrien inclinou-se e seus lábios se encontraram. Foi um beijo contido, hesitante, mas carregado de uma intensidade que nenhum dos dois ousara admitir até então. Quando se separaram, Claire desviou o olhar trêmula. "Não me faça acreditar em algo que talvez não possa me dar, Adrien." Ele permaneceu em silêncio, o coração em conflito, sentindo que acabara de abrir uma porta que talvez não pudesse fechar. Enquanto Adrien lidava com esse turbilhão interior, novas informações surgiam pelas bocas dos moradores. Um pescador trouxe-lhe um pedaço de metal retorcido encontrado perto do rio, dizendo que parecia ser parte dos freios do carro. Adrien examinou o objeto com atenção. O desgaste irregular não deixava dúvidas. Alguém havia mexido no veículo. "Isso não é falha do tempo", murmurou a voz rouca. "É sabotagem." A descoberta pesou como uma sentença. O acidente não fora acaso. Alguém desejara sua morte. Nessa mesma noite, as memórias voltaram em nova onda. Adrien sonhou que estava em uma grande sala de hospital, cercado por médicos e luzes intensas. Sentiu o cheiro do éter, ouviu o bip de máquinas e uma voz gritou desesperada.
Doutor Moriá, rápido, estamos perdendo! Ele acordou suado, o coração acelerado, o peito arfando como se houvesse corrido léguas. Sabia, enfim, que não era um homem comum. Fora, de fato, um médico respeitado em algum lugar. Mas por que ninguém o procurava? O que havia acontecido com a vida que ele deixara para trás? Entre as sombras da memória e a luz de um amor que nascia em Saint-Michel, Adrien percebeu que sua paz era apenas aparente. A tempestade de seu passado aproximava-se, e logo não haveria como escapar dela. Capítulo 5. Entre dois mundos. Os dias em Saint-Michel-sur-Loire seguiam envoltos pelo frio do inverno, mas para Adrien, o verdadeiro inverno estava dentro dele. A cada gesto de carinho de Claire, a cada sorriso do pequeno Jules, ele se sentia mais enraizado naquele vilarejo. Era como se tivesse finalmente encontrado um porto seguro, mas, ao mesmo tempo, os fragmentos de memória que voltavam eram como fantasmas que o puxavam para fora, lembrando-o de que aquela vida simples talvez não lhe pertencesse. Numa manhã enevoada, caminhava à beira do rio Loire quando uma visão o atingiu como uma lâmina. Viu uma criança correndo em sua direção, rindo, com os cabelos castanhos claros balançando ao vento, em um vestido azul. O som da risada encheu-lhe os ouvidos e o coração acelerou. Ela corria chamando-o. Papá! Adrien cambaleou, levou a mão à testa e, por um instante, o vilarejo desapareceu. Estava em um jardim amplo, com árvores altas e uma casa de pedra ao fundo. O riso da menina ecoava até se dissolver em silêncio, deixando apenas o vazio. Caiu de joelhos à beira do rio, respirando com dificuldade. Não havia mais dúvida. Havia alguém, uma filha, esperando por ele em algum lugar. E junto da menina surgia a imagem de uma mulher de olhar doce que segurava sua mão em silêncio, uma esposa. Voltou para casa perturbado, sem contar nada a Claire, mas a sombra do que vira o acompanhou durante todo o dia. Sentia-se dividido em duas metades inconciliáveis: o homem novo que nascia no vilarejo e o homem antigo que clamava para ser lembrado. Naquela noite, Claire o convidou para jantar novamente. A mesa estava posta com simplicidade, sopa quente, pão fresco e vinho. Jules falava animado sobre a escola, gesticulando com entusiasmo, e Adrien sorria, mas seu olhar permanecia distante, perdido nas imagens que o assombravam. Quando o menino foi dormir, Claire se aproximou, os olhos fixos nele. — Você está diferente, Adrien, distante. Sua voz era suave, mas havia um traço de medo. É por causa daquilo que sente por mim? Adrien respirou fundo. Sabia que não podia esconder mais. Claire, eu não sei quem eu fui, mas hoje eu vi uma criança. Ela corria em minha direção me chamando de pai, e havia uma mulher com ela. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas. Tentou sorrir, mas sua voz saiu trêmula. Então, você tem uma família. Não sei, Claire. Talvez sim, talvez não. Mas se for verdade, e se elas ainda estiverem lá fora, como posso ficar aqui fingindo que nada existe além deste vilarejo? Ela virou o rosto, tentando conter a dor que lhe queimava por dentro. E como posso eu, murmurou ela, quase sem voz, como posso eu entregar meu coração a alguém que pode partir a qualquer momento? As palavras pairaram entre eles como uma sentença cruel. Adrien quis responder, mas o peso da incerteza o sufocava. Enquanto o coração de Adrien se despedaçava entre duas vidas, rumores se espalhavam. O ferreiro que examinara novamente os destroços do carro afirmava com convicção: os freios haviam sido cortados. O acidente não era obra do acaso. Alguns moradores começaram a desconfiar que Adrien escondia algo. Quem poderia querer vê-lo morto? E por quê? Seria ele um homem perseguido por inimigos poderosos? O murmúrio corria pelas feiras e tavernas, aumentando a desconfiança. Madame Lefebvre, porém, defendia-o com firmeza diante de qualquer comentário. Esse homem trouxe vida a esse lugar. Não me importa quem ele foi. Aquele é um anjo que nos foi enviado. Apesar da defesa, Adrien sentia o peso dos olhares curiosos. O vilarejo que antes o acolhera começava a dividir-se entre gratidão e suspeita. Numa madrugada silenciosa, ao voltar de atender uma família doente nos arredores, passou pela casa de Claire e viu uma luz acesa. Bateu à porta e ela o recebeu, surpresa, mas aliviada. Conversaram longamente, como se o tempo tivesse parado. Claire, com lágrimas nos olhos, enfim confessou:
Eu sei que um dia você pode ir embora, Adrien, mas se for para sofrer, prefiro sofrer tendo ao menos vivido um instante verdadeiro ao seu lado. Ele não resistiu. Tomou-a nos braços e a beijou, desta vez sem hesitação, sem medo. Foi um beijo intenso, marcado pela urgência de dois corações que sabiam que o tempo podia ser cruel. Quando se afastaram, Adrien sentiu o peso esmagador do dilema. Amava Claire com sinceridade, mas e a esposa que talvez o esperasse? E a filha que o chamara por ele em seus sonhos? A dor do conflito se refletia em seus olhos, e Claire o percebeu, mas não disse nada. Na mesma noite, uma figura foi vista observando o vilarejo à distância. Um homem encapuzado, montado em um cavalo, permaneceu por horas na estrada que levava à cidade grande. Não entrou, não falou, apenas vigiou em silêncio. Ninguém ousou se aproximar. Quando os primeiros raios da manhã surgiram, ele partiu sem deixar rastros, mas para alguns moradores parecia certo. Alguém estava à procura de Adrien Moriarty. Capítulo 6. O desfecho. A neve caía silenciosa sobre Saint-Michel-sur-Loire, cobrindo telhados e parapeitos e abafando o som dos passos. As chaminés soltavam fios de fumaça, os sinos marcavam uma hora e o Loire corria pesado entre placas de gelo. Para quase todos era apenas mais uma manhã de inverno. Já para Adrien Moriarty, era o momento em que a vida escolheria um rumo. Ele caminhou até a margem do rio, o casaco emprestado de Madame Lefebvre apertado contra o frio. Tentava ordenar o turbilhão de pensamentos quando a curandeira surgiu com um envelope amarelado na mão. Encontraram isto escondido numa tábua do carro, disse, entregando-lhe a carta. Julguei que devesse ver. Adrien rompeu o lacre. A tinta estava desbotada, mas legível. Adrien, volte para casa. Ana precisa de você. A pequena Elise pergunta todos os dias pelo pai. Os nomes o atravessaram como lâminas. Ana, Elise, as visões não eram invenção, eram lembranças a reclamar lugar. Claire aproximou-se, puxando o chalé. Bastou-lhe ver o rosto dele. Então, é verdade? Você tem uma família? Tenho, respondeu num sopro, e elas me chamam de volta. Ao cair da tarde, rodas de coche soaram na rua de pedra. 2 homens desceram, seguidos por um terceiro, alto, de sobretudo negro. O vilarejo juntou-se na praça. Chamaram por Dr. Moriarty. Adrien apresentou-se. Finalmente o encontramos, disse o homem. Veio do Hospital Saint-Augustin. Sua esposa acionou-nos. O senhor desapareceu na véspera de entregar um dossiê sobre fraudes e falsificação de resultados. O acidente não foi acidente. Tentaram silenciá-lo. A praça murmurou. Adrien sentiu as pernas cederem e apoiou-se num poste. E Ana e Elise estão a salvo. Elas querem você de volta. Investigadores aguardam seu depoimento. O nome da esposa trouxe calor e dor. O da filha, uma pontada de luz. Mas à margem daquele chamado havia Claire, pálida e firme, sustentando-lhe os olhos como quem segura um fio. Eu encontrei um lar aqui, disse, e gente que precisa de mim. Beliou manteve a voz neutra. Paris precisa de sua coragem. Sua família precisa do homem que o senhor foi. Aqui sobreviverão sem o senhor? Lá, talvez não. O silêncio adensou-se. Madame Lefebvre pousou-lhe a mão no ombro. Claire respirou fundo. Não me peça para escolher por você, Adrien. Se Elise está viva, ela precisa do pai. Eu posso aprender a viver com a saudade. Uma criança não. Ele tomou as mãos dela, geladas. Não sei se conseguirei viver sem você. Consegue, respondeu ela com um sorriso ferido. Mas sem ela, não. Vá. A madrugada abriu um céu limpo e a neve rangeu sobre as rodas do coche da partida. Quase todo o vilarejo veio à praça. Jules correu até Adrien e prendeu-se à sua cintura. Vai voltar? Vou escrever e quando puder voltarei para ver o Loire no verão, disse alisando-lhe os cabelos. Abraçou Madame Lefebvre e o fez jurar prudência. Depois virou-se para Claire. O mundo pareceu encolher para abrir caminho aos dois. Ele afastou o chale e tocou-lhe o rosto. Você foi o meu abrigo quando eu não tinha nenhum. E você me ensinou a esperar sem desespero, disse ela. Beijaram-se demoradamente, um beijo de despedida. Quando se afastaram, Claire deixou a mão sobre o peito dele como quem grava um sinal. Vá, doutor. Leve Saint-Michel consigo.
O coche partiu devagar, vencendo a rua estreita. Adrien olhou pela última vez a torre da igreja e a praça. Claire ficou parada ao centro, os braços cruzados contra o frio, transformando-se num ponto que a distância engoliu. A viagem a Paris foi um corte entre dois mundos. À medida que deixavam o vale, a memória avançava como maré. O internato, a residência, o primeiro plantão, a noite em que Elise nasceu, a pasta com o dossiê, os números, as assinaturas, passos atrás dele no estacionamento, o estalo do freio, o breu. Na capital, Ana esperava na soleira do prédio. Elise, com o azul dos olhos de Claire, prendeu-se à barra da saia e depois correu. Adrien ajoelhou-se. A menina lançou-se sobre ele, e o abraço reteçou-lhe a alma. Papá, disse como no sonho. Ele chorou sem pudor. Ana acolheu-o e o abraço cheirou a casa. Ficaram algum tempo sem falar, recompondo-se por respirações. À noite, com Elise adormecida, Ana disse: Pensei que tinha te perdido. Disseram que foi acidente. Eu sabia que não. Você ia denunciar gente poderosa. Precisei esquecer para sobreviver, respondeu. Agora lembro, e preciso terminar o que comecei. Nos dias seguintes, Adrien apresentou-se aos investigadores, entregou nomes e contratos, reviu colegas íntegros, enfrentou advogados, encarou diretores. As manchetes brotaram, processos foram abertos. Um círculo de proteção montou-se ao redor dele, mas a ameaça persistia como sombra em esquina. Nas horas mortas, ele tirava do bolso o relógio amassado, entre a foto de Ana e Elise. Guardou uma pequena flor seca, colhida por Claire à beira do Loire. Era a ponte entre duas verdades, lembrança e compromisso. Certa tarde, ao sair do tribunal, uma rajada fria trouxe o cheiro úmido que antecede a neve. Adrien fechou os olhos e viu Saint-Michel, a praça, o carvalho, a janela de Madame Lefebvre aberta para o sol pálido. Sorriu com doçura triste. Não havia derrota no que escolhera, havia fidelidade ao que amava, a filha que o chamava, a mulher que partilhara sua vida e o vilarejo que o ensinara a recomeçar. Numa carta escrita à mão, contou a Claire sobre Ana, sobre Elise, sobre o processo. Agradeceu pelo abrigo, pelo pão, pelo silêncio generoso, pelas mãos que guiaram as dele quando a memória era deserto. Pediu que regasse o carvalho em meu nome e prometeu que, se o verão chegasse sem sombras, voltaria para ver o Loire sem gelo. Claire respondeu semanas depois com caligrafia firme. Disse que Jules lia alto sem tropeços, que Madame Lefebvre seguia invencível, que o rio perdia as crostas brancas. Não devo te esperar como quem esquece de viver, escreveu, mas não te esquecerei enquanto viver. Numa manhã pálida, um jornal na mesa do café trouxe a lista dos culpados. Os nomes, enfim, conheciam a luz. Adrien pousou os dedos sobre o papel e sentiu o tremor aquietar. Ao lado, Ana ajeitava o cachecol de Elise. A menina ergueu a mão, pedindo que ele a acompanhasse ao parque. Vamos? E levantou-se, guardou o relógio e sorriu. Vamos. E enquanto atravessavam a porta para o ar frio, Adrien soube que dois lares o habitariam para sempre. A casa em Paris, onde a filha o chamava pelo nome mais antigo, e o vilarejo junto ao Loire, onde fora um homem sem passado e se tornara inteiro. Epílogo. Paris parecia distante de Saint-Michel-sur-Loire, não apenas em quilômetros, mas em essência. A cidade pulsava em ritmo próprio, cheia de ruídos, luzes e pressa, enquanto o vilarejo permanecia gravado na memória de Adrien como um quadro imóvel, intocado pelo tempo. Ainda assim, era em Paris que agora vivia ao lado de Ana e da pequena Elise, reconstruindo uma vida que lhe fora roubada pelo acidente e pela conspiração que quase o matou. As manchetes estampavam seu nome como médico corajoso que denunciara fraudes milionárias. O hospital que antes o perseguira agora tremia diante das investigações. Adrien era visto como símbolo de integridade, mas em silêncio ele sabia que o preço havia sido alto demais. Cada vez que segurava Elise no colo, lembrava-se de Jules. Cada vez que ouvia a voz serena de Ana, via o olhar firme de Claire. Sua vida se dividira como um rio que se abre em dois braços. Seguia em frente com a família que o esperava, mas nunca deixou de correr também na direção do vilarejo e o acolhera quando não tinha nada. Em sua mesa de trabalho, mantinha sempre o relógio de bolso amassado.
Dentro, junto da foto de Ana e Elise, repousava uma flor seca colhida por Claire às margens do Loire. Era seu segredo silencioso, sua ponte entre dois mundos. À noite, quando Paris adormecia e a cidade cessava o ruído, Adrien abria o relógio e deixava-se levar pela lembrança do inverno em Saint-Michel. O cheiro de pão fresco, os sinos da igreja, a chama vacilante da lareira, o beijo proibido na madrugada. Escreveu a Claire diversas vezes, não cartas longas, mas mensagens de gratidão e saudade. Contava sobre Elise, sobre a luta nos tribunais, sobre o desejo de um dia voltar ao vilarejo, nem que fosse por uma tarde. As respostas de Claire eram sóbrias, escritas com a firmeza de quem aprende a seguir em frente. Falava do crescimento de Jules, da saúde de Madame Lefebvre, da rotina simples. Nunca mencionava o beijo nem o amor que os unira, mas em cada linha havia um silêncio que dizia mais que palavras. Adrien compreendia. Não era possível viver dividido para sempre. Saint-Michel fora o lugar do seu renascimento, mas Paris era o lugar de sua responsabilidade. Claire sabia disso antes mesmo dele. Talvez por isso tivesse deixado partir com tamanha dignidade. Anos depois, quando Elise já corria pelos corredores do hospital, chamando-o de papá diante dos colegas, Adrien ainda se perguntava como teria sido a vida se tivesse ficado no vilarejo. Nunca encontrava resposta. Apenas aceitava que certas escolhas não trazem nem vitória nem derrota, apenas caminhos diferentes. O tempo suavizou a dor, mas não apagou a lembrança. Ele se tornara inteiro ao recuperar a memória, mas parte de sua alma permanecia nas margens geladas do Loire, onde um dia fora apenas um homem sem passado. E assim Adrien seguiu, dividido, mas em paz. Médico em Paris, pai de Elise, esposo de Ana e, ao mesmo tempo, no silêncio da memória, amante de Claire, hóspede eterno de Saint-Michel-sur-Loire. Porque alguns amores não se apagam, permanecem como flores secas guardadas em um relógio, lembrando que a vida, mesmo quando nos força a escolher, pode nos dar dois lares. Esse foi Sombras da Memória, uma obra de ficção e adaptação cinematográfica escrita por J.K.D. Produção independente. Narrado por Kleber Lucas.